Eu não tenho, senhora. Tem, meu amor. Não tenho, tá bom? Aquela amiga pega com R$ 100 aí. Porque senhora, a senhora tem troco para 100? Todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Por isso é errado quando nós olhamos para as pessoas e olhamos com menosprezo, com indiferença. Quando nós presenciamos pessoas que têm preconceitos, né? Muitas pessoas discriminam umas às outras, muitas pessoas desprezam, né? Humilham, né, nos relacionamentos, né, uns com os outros. Quando nós somos indiferentes às outras pessoas, né? Quando nós maltratamos, né, alguém que nós mal conhecemos ou até conhecemos e nós maltratamos, quando nós abandonamos uma pessoa, quando nós rejeitamos uma pessoa, né? Tudo isso acontece na nossa vida porque para muitos de nós falta o conhecimento. Para muitos de nós falta este conhecimento de que nós pertencemos a uma única família. Porque se nós tivéssemos esse conhecimento real, esse conhecimento claro, nós não faríamos isso, né, uns com os outros. Quando nós nascemos nessa terra, nós deixamos a presença de Deus, né? E nesse momento em que nós deixamos a presença de Deus para desenvolver esse período aqui que nós vamos ver nessa terra, né? Que seria um período de desafios para provar a nossa fé, né? Para crescermos, né? Para obtermos um corpo físico, né? Neste momento, quando nós estávamos deixando a presença de Deus, nós ficamos alegres, nós rejubilamos, né? Nós nos alegramos com aquele momento, porque nós, como estrelas da alva, cantávamos e alegremente rejubilávamos quando estávamos deixando a presença de Deus. Nós sabíamos o que seria essa terra e nós, junto com Deus, nos alegramos. Muitas vezes é comum a pessoa falar para um filho, falar para um pai, uma mãe, falar: "Ah, eu não pedi para nascer." Pediu sim. Todos nós pedimos para nascer. Nós estávamos lá com o nosso Pai Celestial e nós sabíamos como seriam os desafios aqui nessa terra. E nós pedimos para nascer, porque senão nós não teríamos oportunidade de crescimento. Lá nós éramos espíritos. Muitos sentimentos, muitas experiências que nós passamos nessa terra, lá nós não tínhamos. Aqui nós passamos por essas experiências do físico. Então nós pedimos para nascer sim. Todos nós passaremos por esse processo do nascimento e da morte. A morte é só parte desse processo do nosso crescimento. O que acontece é que a morte ela virá para nós das formas mais variadas, né? Nós presenciamos pessoas que morrem de formas que para nós é até inconcebível, né? Muitos de nós nem aceitamos, muitas pessoas não aceitam como que fulano ou ciclano morreu. Às vezes pessoas elas podem morrer quando nascem, né? São natimortos, né? Quando a criança acaba de nascer e morre. Muitas vezes morrem na infância, né? São crianças. Muitas vezes morrem na adolescência, né? A morte ela pode vir em qualquer etapa da vida, né? A morte pode vir na velhice, né? Ou uma pessoa pode viver 100 anos, inclusive, né? Ela pode vir durante o trabalho ou pode vir durante as férias, né? No momento em que nós estamos descansando. Ela pode vir no momento de calma ou pode vir em meio à guerra, mas ela virá, né? Ela pode vir de uma forma calma ou pode vir de uma forma violenta. Ela pode vir quando nós estamos sozinhos ou ela pode vir quando nós estamos acompanhados. Ela pode vir quando nós estamos próximos aos nossos familiares ou quando nós estamos distantes deles. Ela pode vir em momentos em que nós estamos muito felizes ou ela pode vir em momentos em que nós estamos tristes. Ela pode vir por vontade própria ou ela pode vir em situações que não dependem de nós. Infelizmente tem pessoas que buscam a morte. Infelizmente nós temos índices
altíssimos de pessoas que buscam o suicídio, porque se sentem deslocadas desta vida, se sentem fora de contexto. Elas não entendem o que está acontecendo em suas vidas, então elas buscam o suicídio. E isso é lamentável, porque são pessoas que teriam muitos projetos de vida. Muitos são levados ao suicídio em momentos de desespero. Cometem às vezes algumas escolhas erradas na vida e aquilo os leva ao suicídio. Muitas vezes nós estamos passando por processos na nossa vida que nós estamos amando, nós estamos gostando muito, estamos alegrando, estamos festejando, e exatamente naquele momento em que nós estamos mais alegres, nós descobrimos que temos uma doença incurável, uma doença que nos leva à morte. E também muitas vezes somos acometidos de acidentes, somos pessoas que às vezes estão fazendo, né, coisas do dia a dia e passam por acidentes e morrem, e somos levados, né? Então são situações das mais inusitadas que nós não imaginamos, mas a morte, ela vem para todas as pessoas, né? Quando uma criança ela nasce, e ela nasce com alguma deficiência, muitos pais não aceitam aquilo ou não entendem por que o filho nasce daquele jeito. Muitos pais, inclusive, lamentam: por que meu filho nasceu assim? Muitos pais aceitam aquilo como um processo, mas muitos pais não aceitam, muitas pessoas não entendem por que fulano, né, é assim. O que ocorre é que há sabedoria nisso. Certa vez, isso o Senhor disse em uma escritura, ele disse o seguinte: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Um fato importante que precisamos saber, que na nossa vida pré-mortal, quando estávamos lá com Deus, nós sabíamos das situações que passaríamos aqui na Terra, as quais passaríamos aqui na Terra. Quando uma criança ela nasce com certa deficiência, os pais não entendem, mas essa criança, quando ainda estava na presença de Deus, ela sabia que ia nascer com essa deficiência aqui na Terra. Por isso as Escrituras falam que nem ele nem os pais pecou para que ele nascesse cego, mas aquilo aconteceu para que se cumpra as obras de Deus. Então muitas vezes nós não paramos para pensar, para entender o que dizem as Escrituras. Então quando vemos uma criança deficiente, uma criança que nasce com deficiência, é porque essas crianças, elas eram espíritos tão especiais, elas eram espíritos tão evoluídos na presença de Deus, que elas somente nascem nessa terra para obter um corpo. Elas não precisam a maldade que nós temos como pessoas que somos normais, né, que não temos deficiência, elas não precisam, porque essas crianças são espíritos muito evoluídos. E elas nascem na terra porque nascer nessa terra faz parte do processo do nosso crescimento. Então essas crianças, elas são espíritos especiais e que nasceram nessa terra somente e exclusivamente para obter um corpo. Aí depois do falecimento, elas vão continuar como pessoas normais, como espíritos normais, porque não há espíritos deficientes. E isso muitas pessoas não entendem. Então é importante entender isso aí, né? Que essas crianças são espíritos especiais, que nasceram aqui nessa terra somente para obter um corpo. Porque com o corpo nós podemos continuar crescendo, nós podemos continuar evoluindo, mas sem esse físico nós seríamos meramente espíritos e não podíamos passar por experiências que o físico nos proporciona. Então é importante entender esse princípio dessas crianças, né? Eles escolheram nascer assim, eles sabiam que isso seria o desafio que eles teriam nessa terra. Mas nós não lembramos porque quando nós nascemos nessa terra, nós passamos pelo véu do esquecimento. Um dia, quando nós
voltarmos à presença de Deus e esse véu nos for tirado, nós vamos entender as coisas que aqui nós não entendemos, porque nós precisamos desenvolver a nossa fé, né? Que é acreditar naquelas coisas que nós não vemos, mas que são verdadeiras, que existem. Como Deus, por exemplo. Quando encontramos pessoas que se dizem, eu sou ateu, o ateu, ele é ateu porque falta a ele o conhecimento da sua própria existência. E aí, como vivemos diante de tantas teorias, ele prefere, então ele opta por aceitar essas teorias. Então o ateu, o que falta a ele é conhecimento da deidade, é conhecimento da sua própria existência, é conhecimento da sua origem. Aí ele não diria que é ateu. Um dia esse véu vai ser tirado da sua mente e ele vai perceber que Deus existe, que Deus é o Criador, que Ele é o Pai de todos os espíritos e que nós um dia voltaremos à presença dele, porque a nossa jornada ela deve continuar. A tristeza que nos invade quando alguém morre é natural. É natural por quê? Porque nós temos esse relacionamento. Ou é com a esposa, ou é com o irmão, ou é com o pai, ou é com a mãe, ou é com um amigo, ou é com qualquer outro membro da família. Nós desenvolvemos esse relacionamento ao longo de nossa vida, então quando essa pessoa falece, então nós sentimos tristeza. Né? E essa é a maior prova da existência de Deus. Então quando nós pensamos sobre a morte, devemos pensar que esse é o caminho, é a porta, é o princípio que faz parte do plano de Deus para a nossa jornada que continua, a nossa jornada de crescimento, né, em direção à eternidade. Por hoje é só.